Bom dia, Antônio. Bom Seja dia. bem-vindo. A gente já falou, né? Já. Vai. Já bem-vindo. Pode se apresentar? Bom dia, igreja. Eu sou o Antônio, marido da Isabel, pai da Vanessa e da Vitória. O Antônio foi inspirado aqui nas entrevistas que a gente tem feito aqui. Ele disse, olha, eu preciso contar o que Deus fez, né, e tem feito na minha vida. Não tem problema, não é por isso. Vamos lá, né? Vamos estar juntos aí, vamos compartilhar o que Deus está fazendo. Como é bom a gente ouvir as coisas que Deus faz na vida dos nossos irmãos. Todo mundo tem uma história linda, eu sempre falo isso. Todos têm. Sim ou não, gente? Todos que tiveram um encontro com Jesus têm uma história linda. A sua história é linda, gente. Talvez você diga assim, não, mas eu não tenho nada de muito interessante. É muito interessante, sim. Não tem como não ser interessante quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Então você precisa contar isso, você precisa compartilhar. Não necessariamente aqui, né? Mas em outros lugares, no meio onde você está, né? Então, Antônio, como eu falei, ele foi inspirado aí no que ele ouviu, né? Nesses dias aí. Fala um pouco sobre a tua infância, onde você nasceu, como é que foi o teu começo da tua vida aí. Então, teu nascimento, né? Eu nasci no estado do Paraná, uma cidade chamada Prudentópolis, uma cidade onde é colonizada pelos ucranianos. É a cidade mais ucraniana do Brasil. Obviamente que quando eu nasci bem numa região bem mais afastada, né, da cidade. Dava umas 2 horas de carro, mais ou menos. Uma cidade bem longe, bem no interior mesmo, né? Bem no meio do nada, que não tinha muitos poucos moradores. E ali é onde que começou a minha história de vida. E o teu nascimento já foi meio conturbado, né? O meu nascimento, quando, né, teve ali, o meu pai, né, conheceu a minha mãe, eles acabaram, né, se conhecendo, e disso, né, teve a questão do início ali do meu nascimento, aonde a minha mãe, ela, desde o início ali do seu relacionamento com meu pai, ela foi rejeitada, assim, né, na questão do casamento, né? Ela casou meio que forçada. E aí meu pai acabou levando ela para uma região bem distante, né, da onde que os pais dela moravam. Lá a gente chama de roça, mato, paió, né? E ele ia trabalhar e deixava ela sozinha, ela já grávida, quase para nascer. E ele sempre dizia, olha, se vira, dá um jeito aí que eu não estou muito aí. E a mãe já quase para ter eu sozinha. Não tinha médico, não tinha nada. Então ela começou a entrar ali no trabalho de parto, bem difícil, bem difícil. E como esses dias atrás a gente teve uma conversa até com a minha esposa, um dia lá na casa dela, ela não tinha contado essa história ainda pra gente, né? Pra mim, né? E foi um tempo assim que a gente acabou chorando junto, eu e minha esposa. E ela disse que chegou no momento, ela se agarrou em Deus e acabou, né, me concebendo ali. E se esvaindo, né, sozinha. E daí daqui a pouco meu pai chegou. E aí ela já estava em hemorragia ali, né? E aí ela gritou por ele, né? Né? Socorro, me ajuda. Aí ele correu desesperadamente, buscou uma parteira, que lá não tinha, né? Correu rápido, né? Não sei aonde, buscou uma parteira e ela veio. E acabou ajudando, né, a minha mãe, né, a se recuperar ali, né, nesse tempo, nesse processo. E foi bem delicado isso, né, bem difícil. Já viu a mão de Deus ali já no teu próprio nascimento, guardando você e a sua mãe numa situação bem... Exatamente. Difícil, né? Foi bem difícil. E como é que era, então, depois foi crescendo o relacionamento com teu pai, né? Você fala que teve uma situação bem difícil com o teu pai. Como era o teu pai em casa, o teu pai com a tua mãe? Aí depois que eu fui, né, crescendo um pouquinho mais, o relacionamento do meu pai sempre foi um relacionamento muito conturbado, né? Meu pai,
Ele foi, né, eu digo, né, em nome de Jesus, um homem muito, muito violento, um homem que não dava muita atenção para a sua família, não estava nem aí. Como ele sempre dizia, né, eu conheceu a minha mãe e ele não se preocupava com ela. Ela ficou grávida, né, do meu outro irmão, então ia para a roça, já com a barriga ali de 6 meses, 7, 8, ele arrastava ela para a roça. Tinha que trabalhar, tinha que ajudar. Não queria saber. Então foi esse relacionamento assim, e aí essa rejeição desde pequeno. Então a gente meio que vivia dentro de uma casa separado. O pai trabalhava, vivia para a roça e tal, e nós vivíamos sempre junto com a mãe. A mãe sempre acolhendo a gente, sempre dando carinho e tal, e ele não muito aí. Então daí era muita briga, muita confusão, né? Tanto que essa região onde que a gente viveu até ali uns 10 anos de idade mais ou menos, uma parte dessa terra ele comprou, uma parte dessa terra, e outra parte ele herdou de herança do falecido avô. Só que eles não se davam entre os irmãos. E por eles tentar se matar entre eles, os irmãos, ele acabou, por a minha mãe também, né, chegando a um ponto que ela dizia, não dá mais, não tem como aguentar. Eles acabaram meio que vendendo essa terra, meio que dando de graça assim, para alguém. A minha mãe conta que uma pessoa chegou lá um dia com uma bolsa de dinheiro e diz, nós vamos comprar aqui essa terra, pega aqui esse dinheiro e vão embora. E aí a gente acabou vindo para a cidade depois disso. Mas sempre essa situação. Depois que ele vendeu mesmo essa terra, aí que ele se afundou na bebida mesmo. A minha mãe conta que ele bebia a semana toda e gastou o dinheiro todo, né, que vendeu aquela terra. Hoje é uma terra que tem muita madeira de lei lá, né, uma terra que tinha um valor assim muito, muito alto. E aí a vida virou em nada, porque ele botou tudo fora que tinha. E a vida continuava sempre aquela mesma situação. Então nós somos em 5 irmãos, mas toda a vida essa mesma situação difícil, dentro de casa. Por ser alcoólatra, ele agredia tua mãe, vocês eram um lar bem turbulento, é isso? Eu dizia que não vivia num lar, então nós preferíamos viver mais fora de casa do que dentro de casa. Isso. Porque quando a gente estava fora de casa, estava tudo bem. Quando chegava em casa, eu costumo dizer que a minha casa era um inferno, assim, né? Porque não tinha paz, não tinha sossego. A gente estava ali comendo tal, e já todo mundo meio assim, olhando. Quando a gente via ele chegar, era uma situação, que dele já chegava bêbado e um corria para lá, um corria para cá, e era um desespero. Isso foi criando no teu coração em relação ao teu pai? O que isso foi? Foi criando no teu interior. Uma raiva, assim, né, uma situação bem delicada. Daí eu fui crescendo, obviamente, né, e eu vendo meus outros irmãos, né. Até a minha mãe conta que nesse testemunho que quando ela ficou grávida da Maria Helena, que inclusive ela congrega aqui, a esposa do Fábio, na gravidez, no percurso, ela dava soco, né, na barriga dela, assim, né, meio que ali não aceitando essa gravidez e sabendo que ia passar por tudo isso de novo, né. Mas mesmo assim, né, todos nasceram bem, nenhum com problema, graças a Deus, né? Só esse trauma de infância. Só que daí eu fui crescendo. Então eu comecei a confrontar o meu pai já. Aí eu já não, né? Para defender a minha mãe da situação que vivia, eu acabava batendo de frente com ele. E isso acabou subindo o nível. Até que chegou um ponto que eu tinha ali uns 15, 16 anos de idade. Eu cheguei a atentar contra a vida dele por essa raiva, porque eu cheguei uma vez em casa, a minha mãe estava numa corda já pendurada no pescoço, e ele não estava. E eu escutei um barulho, corri, ela estava num paiózinho assim, já com a corda no pescoço, em cima do banquinho. Ele já estava tentando tirar a vida dela. Então, foi uma situação muito difícil. Por conta disso, você saiu de casa cedo e sempre com aquele desejo de matar o teu pai. Aí, por conta disso, eu cheguei num ponto que eu disse, a minha mãe mesmo falou, não dá mais para ter convivência, ou alguma coisa tem que ser feita. Aí eu decidi sair de casa, eu falei para a mãe, então eu vou embora, porque não dá mais. Aí, de uns 17, ali mais ou menos para 18, eu vim para Guaratuba, no Paraná, no litoral, fiquei um pouco ali, para escapar um pouco disso, e aí depois eu voltei para Prudentópolis, e de lá eu vim para Blumenau, com um amigo, sem conhecer ninguém. Eu cheguei para esse rapaz e falei, olha, eu preciso ir embora, vou para outro estado, e se tu vai para lá, me leva junto. Aí ele falou, eu te levo.
Não conhecia ninguém, sem dinheiro, com uma bolsa de roupa só. Mas eu queria fugir daquela situação, porque não dava mais. E aí eu acabei vindo para Blumenau. Chegando em Blumenau, o que aconteceu aqui? Chegando em Blumenau, eu comecei a trabalhar, né, aqui. Eu comecei a trabalhar na área de servente pedreiro, né, porque era a única coisa. O cara veio e me saltou ali no Morro das Cabras. Daí ele disse, eu deixo aí, depois eu venho te buscar. Passou uma semana, nada de o cara aparecer, e eu comecei a ficar preocupado, e cadê a pessoa? Daqui a pouco eu veio, me levaram lá para a margem esquerda. Estavam construindo um caique lá. Aí comecei a trabalhar lá com eles, mas aquela coisa assim, terrível. Daí ali começou a história. Eu comecei a trabalhar no Guarani, na Itopava Norte, lá de copeiro, e aí fui subindo, fui crescendo, e sempre com o desejo de trazer a minha família para Blumenau, tirar a minha mãe dessa situação que ela vivia. E sempre falava com ela. O objetivo era livrar tua mãe das mãos do teu pai, trazer para cá. Exatamente. Esse era o meu pensamento. Eu só pensava nisso. Tirar eles de próximo dele, porque aquela situação era impossível. Ele chegava a dormir com faca embaixo do travesseiro, para poder tirar a vida da minha mãe, assim. E aqui você conheceu sua esposa? Como é que foi esse? Assim, essa questão dele, eu sei que um dia eu viajei lá para Paraná, eu vim para cá, fiquei um tempo, eu viajei. Um dia nós estávamos na sala, assim, sentado, ele chegou nessa situação, e ele pegou uma arma e puxou para minha mãe, assim, e disse, hoje eu vou te matar, falou para ela. E a minha mãe, eu lembro até hoje, ela disse assim, então pode atirar que está tudo certo. E ela disse, eu creio em nome de Jesus que não vai acontecer. Ele pegou a arma e puxou assim e não fez nada. E aquele para mim foi a gota d'água, assim. Aí eu disse, não tem mais condição. E aí eu vim para Blumenau, comecei a trabalhar, trouxe o meu irmão primeiro, depois na sequência eu trouxe a minha irmã, a Maria Helena, depois trouxe a minha mãe com os outros 2 pequenos. E aí a gente começou aqui uma nova caminhada, né? Uma nova história. Daí, nesse meio tempo, conheci a Isabel, né? Minha esposa. Casou? Com que idade você tinha? Eu tinha ali uns 19, mais ou menos, 19, 20. Encontrei ela e a gente começou uma caminhada. Isso. E como é que foi então, né, para encurtar aqui a história, né? Como é que foi o teu encontro com Deus? Como é que isso aconteceu? Como é que você chegou? Aonde você chegou e o que é hoje viver essa vida com Deus? O que aconteceu com o resultado disso em relação ao teu pai, tua mãe, essas coisas? Dá uma... Então, daí eu conheci a Isabel, a gente começou a namorar, se conhecer, e passou um tempo eu fui convidado a vir num culto aqui, por um irmão daqui. Eu comecei a vir no culto, comecei a vir na célula, e eu comecei a entender, e ele explicando, comecei a entender que eu precisava realmente seguir um novo caminho. E ele falava muito sobre a questão de perdão, e pai, paternidade e tal. E aí eu acabei, né, pela misericórdia do Senhor, vim, me batizei, né, aqui, fiz um encontro com Deus. Lá Deus me tratou na questão da paternidade, lá eu encontrei a paternidade que eu precisava. E aí eu comecei uma nova caminhada. Um verdadeiro pai. Exatamente. Tua relação conturbada com teu pai aqui na terra, viu que tinha um pai que era diferente. Exatamente, um pai de amor. Um pai de amor. Que me amou, mesmo eu, né, sabendo que eu cometi tantas coisas, atentei contra a vida do meu pai. E aí ele me levou a pedir perdão para o meu pai. Lá no dia do encontro, Deus falou muito comigo sobre isso. Aí eu tinha mais ou menos uns 10 anos sem se falar com meu pai, eu não tinha procurado ele. Uau. E aí depois do encontro eu decidi viajar e lá pedir perdão para ele. Conseguiu, né, perdoar teu pai? Se reconciliamos, hoje a gente tem um bom relacionamento, eu e ele. Obviamente que eles se separaram, né, por causa disso, né? Mas hoje eu consigo ter um bom relacionamento com ele. Ele sempre pergunta por mim, primeiro. O Tunico, ele me chama de Tunico, né? Tunico? Tunico. Tá vendo, pessoal? Tunico, tá? Agora vocês sabem o apelido dele. É Antônio, né? Antônio Tunico. E graças a Deus, Deus mudou a minha história. Mudou a minha história. Aí conheci a minha esposa, Deus me deu um presente, né? Que é a Vanessa, e depois a Vitória, que é uma bênção na minha vida. A Vitória, ela participa aqui do grupo de louvor, é uma menina assim, que tem buscado ao Senhor e tem olhado em mim e o meu esforço, né? E tenho passado por lutas, dificuldades todos os dias, mas Deus tem dado graça. E os teus pais hoje seguem a Jesus?
Então, aí passou esse processo, né? A minha mãe, o sonho dela é que eu fosse padre, né? Como eu sou descendente ucraniano, eu estudei no convento por um bom tempo para ser padre. Até falava ucraniano, rezava em ucraniano. Cara de padre tu tem. Acho que era por causa disso, né? Então, aí chegou um dia, a gente marcou um almoço com a minha mãe, meus irmãos, ninguém apareceu. Naquele dia eu entendi que Deus queria fazer uma transformação na vida dela. Cheguei lá, começamos a conversar sobre salvação, ela aceitou Jesus na minha frente. Eu e a minha esposa estavam lá, a Vitória estava lá, ela aceitou Jesus e de lá para cá tem sido um novo caminho. E Deus colocou uma pessoa também, temente ao Senhor, na vida do meu pai, lá no Paraná, separado. E lá ele aceitou Jesus também, lá no Paraná. Então, eu vejo assim que, a partir de mim, uma história começou a ser mudada. Amém, amém. O que Deus pode fazer, né? Hoje, ouvindo uma história dessa, depois sabendo que os teus pais hoje seguem a Jesus, principalmente o teu pai, né? Que trouxe tanto sofrimento. O que é impossível para Deus, né? Nada é impossível para Deus. Amém? Então, dá uma última palavra aqui. Né? Quem sabe que Deus quer usar a tua vida, que talvez alguém esteja numa situação assim, pensa, não tem jeito, é assim mesmo, vou morrer desse jeito. Né? Dá um último conselho aqui. Eu sei que todos vivem uma situação diferente, talvez da minha, mas eu tenho absoluta certeza que a grande maioria das pessoas tem problema com seus pais. Tem problema com seus pais, dificuldades, problemas, enfim. Mas eu busquei em Deus essa cura interior. E Deus transformou a minha história. Se Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a história de você também. Amém. Não tem nada impossível para Deus, né? O que é possível para nós, para Deus não tem nada impossível. Foi difícil, foi doloroso, muito difícil, muito difícil. Mas quando eu busquei em Deus sarar essa ferida e curar essa dor, Ele começou a fazer uma nova história. E hoje eu digo que eu vivo o melhor momento da minha vida. Agora meu pai já perguntou para mim, filho, você vem no final do ano para cá, para nós ir pescar, para nós ir sentar junto, para a gente estar compartilhando junto. Aí toda vida que eu olho lá, eu vejo ele, me vem um pouco da história. Mas aí eu vou lá, abraço ele, dou um beijo nele, converso com ele. E Deus tem me curado e transformado a minha vida para me ser fonte de transformação em vida de outras pessoas. E pela misericórdia de Deus eu tenho conseguido cumprir com esse chamado. Isso. Deus é bom demais, né? Vamos dar um aplauso bem forte para Ele. Obrigado, querido. Deus te abençoe, tá?